Graça e paz a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC. Estamos trabalhando a apostila número 1, o último tópico, a última matéria, Evangelhos Sinóticos. Nós paramos o vídeo anterior na página 330 e eu inadvertidamente coloquei lá que a última página que nós estudamos foi a página 320. Me perdoem, nós retomamos na página 330, todo o conteúdo até a página 330 nós estudamos no vídeo anterior. Tá? Só houve o equívoco com relação ao número da página. Ao invés de 320, página 330, nós vamos concluí-la tratando do período macabeu, que foi do ano de 165 a.C. até 63 a.C. Todo esse sofrimento imposto ao povo escolhido provocou uma revolta e resistência iniciada por um idoso sacerdote chamado Matatias, habitante de Modim, situada entre Jerusalém e Jope. Matatias era bisneto de Asmoneu e pai de 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, que ficaram conhecidos como os Macabeus e Asmonianos. Macabeu é o nome derivado do termo hebraico para martelo. A ação que deu início à revolta se deu quando Matatias matou um judeu que for oferecer um sacrifício sobre o altar real, bem como ao oficial sírio que fora supervisionar o mesmo. E então conclamou a todos que fossem zelosos pela lei para que seguissem a ele e a seus filhos. A revolta dos Macabeus havia começado. Eles se refugiaram nas montanhas do deserto e muitos dos fiéis reuniram-se a ele com suas famílias. Matatias organizou um exército e começou a resistir à política de helenização da Palestina. Página 330. Vamos então para o prosseguimento. Na página 331, começaram a atacar cidade após cidade, matando judeus traidores e derrubando os altares idólatras e restaurando aos poucos a religião judaica. Após um ano, com a morte de Matatias, Judas o sucedeu no comando do exército. Ele reuniu 6.000 homens para a luta e partiu para o campo de batalha, derrotando 2 exércitos numa batalha acirrada, matando ambos os comandantes. Antíoco enviou uma terceira expedição mais numerosa, com 50.000 soldados, que também foi derrotada. Depois disso foi enviado um grande exército de 60.000 soldados de infantaria e cavaleiros, dentre os melhores, que também foi derrotado pelo pequeno exército de Judas Macabeu. Pouco tempo depois, Epifânio morreu e Judas estendeu seu controle sobre grande parte da Palestina, incluindo partes de Jerusalém. Com essas milagrosas vitórias, Judas entrou em Jerusalém e reedificou o templo, em 25 de dezembro de 165 a.C. Aniversário de sua profanação 3 anos antes, os sacrifícios e adoração a Javé foram restaurados. Tá? Esse texto você tem em 1 Macabeus 4, um dos livros apócrifos. Esse acontecimento foi lembrado pelos judeus como a festa da dedicação, descrita em João 10, 22. Com a morte de Epifânio, Lisias, comandante dos exércitos, invadiu a Judéia com um exército de 120.000 homens. Quando estavam impondo uma derrota sobre o exército judeu, uma notícia sobre um regente rival na capital síria fez com que ele promovesse um acordo de paz com a Judéia, prometendo a restauração de todas as liberdades religiosas. Tudo isso ocorreu no momento em que os judeus estavam a ponto de serem esmagados. Judas fez uma aliança com Roma para combater a Síria, mas antes de desfrutar dos resultados dessa aliança, ele sucumbiu numa batalha contra o exército sírio. Seu irmão Jonatas
o substituiu, tornando-se também sumo sacerdote, unindo assim a autoridade civil e religiosa em uma única pessoa e dando início à linha dos sacerdotes asmonianos. Ele foi um guerreiro capaz e obteve vitórias, o que lhe rendeu respeito por parte dos governantes sírios. A Judéia ficou livre de todas as tropas estrangeiras a partir do ano 142, passou novamente a ter um governo independente até o ano de 63 a.C., quando Roma, no comando do general Pompeu, interveio em Jerusalém devido a uma guerra civil pela disputa do poder da dinastia asmoniana entre os irmãos Aristóbulo e Hircano, e pôs fim à independência israelita e à dinastia asmoniana. Na página 331, último tópico, o período romano, que vai a partir de 63 a.C. Roma foi fundada no século VIII e no século V a.C. ela foi organizada numa forma de república de governo. Após algumas conquistas bélicas realizadas na extremidade oriental da bacia do Mediterrâneo, sob o comando de Pompeu, e na Gália, sob o comando de Júlio César, o Império Romano se expandiu. Após a morte de João Hircano, que marcou o fim da linhagem dos sacerdotes asmonianos e macabeus, o governo passou a ser exercido por Antípater, rei pai de Herodes o Grande, o Idumeu, descendente de Esaú, que foi nomeado procurador da Judéia por Júlio César em 47 a.C. Antípater nomeou Herodes, seu filho, governador da Galiléia, quando ele tinha apenas 15 anos de idade, segundo o historiador Flávio Joséfo. Herodes recebeu o título de rei dos judeus no ano 40 a.C. e se casou com Mariane, neta de João Hircano. Odiado pelos judeus, fez o possível para agradá-los com vários privilégios e iniciou a reconstrução do templo em 19 a.C., que veio a ser o centro da adoração judaica nos dias de Jesus. A beleza do templo era tal que um provérbio na época dizia: quem jamais viu o templo de Herodes nunca viu o que é belo. Herodes era muito cruel e intentou exterminar a dinastia dos Asmonianos por temer a usurpação de seu trono. Mandou matar os irmãos da mulher e mais tarde a própria esposa. Matou a sogra e os 2 filhos que tivera com Mariane. Os judeus eram tratados com uma generosa consideração durante todo o tempo que estiveram submissos ao domínio romano. O judaísmo tornou-se uma das religiões legalmente reconhecidas no Império, o que significava que ela era amparada pela autoridade romana. Os judeus tinham o seu próprio corpo oficial e legislativo, o Sinédrio tinha jurisdição em todas as questões criminais e civil. Herodes governava a Judéia no tempo em que Jesus nasceu. Foi ele quem ordenou a matança das crianças ao redor de Belém após o nascimento de Jesus. Com a morte de Herodes o Grande, de acordo com a sua vontade expressa pouco antes de morrer, seus 3 filhos entraram na posse de seus domínios. Arquelau foi constituído rei da Judéia, incluindo Samaria e Idumeia. Antipas tornou-se tetrarca da Galiléia e Pérea, e Filipe tetrarcas de Traconites e regiões adjacentes. Os Herodes no Novo Testamento. Vamos lá, página 332. A família Herodes governou de maneira tirânica por cerca de 100 anos. A falta de conhecimento dessa dinastia tem gerado confusão entre os leitores e estudantes da Bíblia. Os evangelhos relatam o nascimento de Jesus durante o período do governo de um Herodes, o Grande. E Lucas registra o discurso de defesa do apóstolo Paulo a Herodes Agripa.
em Atos 26. Os Herodes governaram a Idumeia quando a dinastia Macabeia começou a perder o controle da Palestina. Eles eram de origem idumeia, uma região situada ao sul de Belém de Jerusalém, habitada pelos descendentes de Esaú. Jesus, os apóstolos e os primeiros discípulos cristãos viveram durante os dias turbulentos dos Herodes. Embora essa família tivesse construído muitos e belos edifícios e fortalecido militarmente a Judéia, ela é culpada de opressão, tirania e brutalidades. Herodes o Grande, que governou de 37 a.C. a 4 depois de Cristo, conforme o relato de Mateus 2:1, teve o total de 10 esposas, inclusive Cleópatra, que lhe deram no mínimo 15 filhos. Devido à sua linhagem idumeia e pelo fato de ter casado com uma samaritana, Malta-se atraiu a antipatia dos judeus para conquistar o favor dos judeus, reconstruiu o templo de Jerusalém. Entretanto, construiu templos dedicados aos deuses pagãos também. Ele decretou a morte dos meninos até 2 anos em Belém. Morreu no ano 4 a.C. de hidropsia e câncer nos intestinos. Segundo Herodes, Arquelau reinou na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, conforme o relato de Mateus 2:22, do ano 4 a.C. ao ano 6 depois de Cristo. Era o filho mais velho de Herodes e de Maltace e é o que tem a pior reputação de todos os filhos de Herodes. As queixas dos judeus contra seu governo levou ao exílio. A partir de então, a Judéia tornou-se uma província romana, passando a ser governada por procuradores nomeados pelo imperador. Terceiro Herodes, Herodes o Tetrarca, também conhecido como Antipas, era o filho mais novo de Herodes e Maltace, governou dos distritos da Galiléia e da Pérea de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Ele teve a participação direta no aprisionamento e execução de João Batista. Certa ocasião, Antipas foi chamado por Jesus de raposa, conforme o relato de Lucas 13:31. Teve um breve encontro com Jesus quando ele foi enviado por Pilatos para ser julgado, Lucas 23:7. Foi o mais capaz dos filhos de Herodes, tendo edificado, dentre outras cidades, Tiberíades, denunciado pelo sobrinho Agripa como um conspirador, foi deposto de sua tetrarquia e terminou seus dias no exílio por ordem do imperador Calígula, que governou de 37 a 41 depois de Cristo. O quarto Herodes Agripa I, era filho de Aristóbulo e neto de Herodes, o tetrarca Antipas, irmão de Herodias. No ano 37 depois de Cristo, recebeu o título de rei concedido por Calígula e governou territórios no norte da Palestina. Com o exílio de Antipas, em 39 depois de Cristo, a Galiléia e Pérea passaram aos domínios de Agripa I. Mais tarde, no ano 41, recebeu também a Judéia e Samaria. Como herdeiro da família dos Macabeus, era estimado entre os fariseus, mas foi hostil aos cristãos e mandou matar a Tiago e prender a Pedro. Atos 12. Morreu repentinamente no ano 44 depois de Cristo, com 54 anos de idade. E seu reino voltou a ser governado por procuradores. Berenice, Agripa II e Drusila, que se casou com Félix, governador romano da Judéia, conforme Atos 24:24, mencionados por Lucas no livro de Atos. Foram 3 de seus filhos. Quinto Herodes, Agripa II, filho de Agripa, primeiro nasceu em 27 a.C. e recebeu o título de rei pelo imperador Cláudio e governou sobre os territórios do norte e nordeste da Palestina.
Esses territórios foram ampliados por Nero em 56 depois de Cristo. Ele teve a prerrogativa de nomear os sacerdotes judeus. No Novo Testamento ele aparece em Atos 25, 13 e 26, 32, ouvindo o discurso da defesa de Paulo. Agripa II teve um caso incestuoso com sua irmã Berenice II, o que foi um escândalo para os judeus. Ele insistia com seus compatriotas para que permanecessem leais a Roma durante as revoltas judaicas. Com a queda da nação judaica, mudou-se para Roma, onde morreu por volta do ano 100 depois de Cristo, sem deixar filhos. Terminamos a página 333. Na página 334, nós entramos no contexto religioso. Esse contexto oferece o pano de fundo da religião judaica, com seus elementos e os diversos grupos religiosos que já estavam presentes quando do nascimento de Jesus. O judaísmo, origem e desenvolvimento. O termo judaísmo vem do grego iudaísmos e foi empregado pela primeira vez no período intertestamentário pelos judeus que falavam grego para distinguir a sua religião do helenismo, conforme segundo Macabeus 2:21, 8:1 e 14:38. O judaísmo é o sistema judaico de religião que teve origem durante o exílio e se desenvolveu durante o período intertestamentário. É o desenvolvimento ético, teológico, sociopolítico do povo restante do reino de Judá depois da volta do cativeiro da Babilônia após o ano 450 a.C., cujas raízes se originaram do trabalho de Esdras e de Neemias. O historiador judeu Joséfo, no seu livro Antiguidades, informa que este foi o nome, judaísmo, dado aos que subiram da Babilônia. É um termo quase que exclusivamente pós-exílico. O judaísmo teve seu início depois da destruição do templo e do exílio de Judá em 586 a.C. O exílio causou efeitos profundos e duradouros sobre Judá. Durante esse período, a língua hebraica começou a ser esquecida e, com o templo destruído, os sacrifícios de animais cessaram. O exílio trouxe certas modificações à vida religiosa judaica. O judaísmo começou a adotar uma religião não sacrificial e os judeus começaram a se reunir nos lares para a leitura das escrituras, orações e instruções sobre a lei. A partir de então, os sacrifícios dos lábios substituíram o sacrifício de sangue e vieram fazer parte da vida religiosa do judaísmo. O escritor e escriba Esdras é considerado o pai do judaísmo. Ele pregou reformas através de um retorno à obediência à Torá, o sacerdócio foi purificado e o casamento misto foi condenado. Os princípios da lei foram aplicados em todos os pormenores da vida. Os exilados foram fortemente influenciados pela cultura das nações dominantes com elementos da religião pagã. Os judeus mais tradicionais, preocupados com uma linha ortodoxa, rejeitaram o paganismo e defenderam uma espécie de teologia do remanescente. Eles declararam que Deus preservaria um remanescente fiel de seu povo, que seria semente de um novo Israel. Havia uma expectativa dos judeus nesse período que aguardavam o Messias com um aspecto profético, sacerdotal e real, que trouxesse uma libertação político-militar da dominação dos estrangeiros. Com a reconstrução da nação e do templo, o judaísmo começou a se desenvolver. Algumas instituições, como sinagogas, o sinédrio, alguns grupos religiosos, como fariseus e saduceus, foram criados ou pelo menos se desenvolveram nesse período interbíblico, ou seja, intertestamentário. É de fundamental importância conhecer
e entender o desenvolvimento da religião judaica, bem como as novas instituições e o surgimento das seitas judaicas, para que se tenha uma ampla e correta, uma ampla visão e também correta da vida religiosa dos judeus nos tempos neotestamentários. Amém? Nós encerramos esse vídeo na página 334 no início e retomamos na página 335 com o tema As instituições judaicas do período aonde se inicia os evangelhos. Amém? Deus abençoe, boa aula, façam as recapitulações e vão se preparando. Amém?